essência da vida cristã. Estamos longe da nossa terra natal, tanto a que nascemos como a que nós pertencemos, que é a celestial. Mas enquanto peregrinamos por essa vida, a nossa vida é um preparo para o dia que chegarmos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, estes salmos, eles falam das angústias, dos lamentos, da esperança, da confiança em Deus, das tristezas que a vida traz para a nossa alma, para o nosso coração. Fala de alegrias, fala de dores, de vingança, de adversidades, da queda pelo pecado, da confissão e da reconciliação. Mas todos eles expressam os sentimentos reais que estão em nossa vida. Nós nem sempre acordamos com a nossa fé lá no alto. Há dias que nós acordamos angustiados, entristecidos, chateados com o que as pessoas falam. E não é à toa que este salmo ele vai tratar exatamente um problema real, vivo e muito corriqueiro dos nossos dias. Ele fala a respeito da mentira. Há pessoas que constroem uma vida inteira, levantam impérios baseados em mentiras, baseados em histórias falsas. Há pessoas que acabam com a vida de outras por causa de calúnias, por causa de difamações. E nós aqui vemos neste salmo o salmista tendo uma atitude idêntica à nossa. Porque qual é o sentimento que brota em nós quando sabemos de uma mentira a nosso respeito? Há alguns que dizem que a mentira ela se espalha mais rápido que a verdade. E que é como alguém que chega no alto de uma colina e pega um saco de penas e lança ao ar. Nunca mais é possível juntar todas aquelas penas. E quando lemos isso aqui, nós normalmente nos identificamos. Porque todos nós já fomos alvo de uma campanha de difamação, de uma campanha de mentiras, de coisas a nosso respeito. O ser humano, por mais que ele seja espiritual o suficiente, ele sempre terá algo de aquilo que nós sempre chamamos em relação aos outros, de um preconceito. O que é um preconceito? Nada mais é do que um conceito que você tira antes de conhecer. Por isso que é um pré. Ele vem antes. Nós temos uma facilidade para identificar como são as pessoas, quem são as pessoas só de olhar para elas. Nós olhamos e observamos o jeito que ele anda, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala. E começamos a tirar conclusões a respeito daquela pessoa sem ter trocado uma única palavra com ela. Isso chama-se preconceito. E muitas vezes já se começa a compartilhar coisas a respeito daquela pessoa sem nunca ter tido um contato com ela. E aqui o salmista, ele vai mostrar isso na sua essência maior, porque ele estava caminhando com o povo para Jerusalém, mas ele estava se sentindo acuado, preso. E nós vamos ver aqui que há uma palavra especial aqui, que no hebraico significa que este homem estava se sentindo enjaulado, como alguém que não tinha mais uma saída, uma solução, encurralado. Ele estava no meio do seu povo, mas se sentia um estrangeiro. Será que dá para a gente entender o que é isso? Nós vemos aqui, irmãos, que a primeira coisa que ele fala é: na minha angústia clamei, está no passado, ao Senhor, e Ele me ouviu. Ele está vivendo um tempo de angústia, mas ele reconhece que ele já teve alguma experiência com Deus, de um clamor que foi respondido pelo Senhor, que foi ouvido por Ele. Eu não sei quantos aqui estão vivenciando algo parecido. Normalmente no trabalho, nós enfrentamos situações assim, na escola, na universidade, no ciclo de amizades, mas também encontramos esse tipo de coisa na igreja. Não, pastor, mas aqui só tem gente abençoada. Olha a cara desse povo. Só gente bonita. Se colocasse aqui uma auréola em cima da cabeça de cada um, ficaria mais bonito ainda. Mas essas coisas acontecem na igreja. Conta-se a história de um pregador que um dia foi convidado para pregar em uma festa e ele se organizou. Isso é um fato verídico, eu ouvi o próprio pregador contando isso. Que ele se arrumou, preparou a mala,
colocou 2 ternos para os 2 dias que ele iria pregar. E o Senhor chegou no quarto dele e falou assim: coloque mais um terno, escolha aquele mais novo que você comprou e põe na sua mala. Ele disse: mas Senhor, eu só vou pregar 2 dias, eu já separei os 2 ternos. Coloque o 3º terno. E ele disse: vá lá no armário e pegue aquele seu sapato novo e coloque na mala também leve. E ele disse: mas Senhor, já separei aqui um sapato para cada dia. Coloque o sapato novo e leve. Ele preparou a mala e foi. Quando ele chegou no posto para abastecer, tinha um mendigo sentado ao lado da bomba. E aquele pastor ouviu o Senhor dizer assim: leve ele com você. E ele pensou: mas Senhor, esse homem deve estar fedorento demais, como é que eu vou botar ele dentro do meu carro? Ele disse: pegue esse homem e leve com você. E ele, com aquela pena de botar o homem sentado no carro, aquele cheiro, ele pegou e colocou o homem sentado no banco de trás e levou junto com ele. Quando chegou no destino, próximo ao hotel onde ele ia ficar hospedado, ele disse: bem, amigo, eu acho que até aqui você já pode seguir o seu caminho. Aí o Senhor disse: leve ele com você para o seu quarto. Ele disse: mas meu Deus, o que o Senhor quer comigo? Ele: faça o que eu estou mandando você fazer. Leve esse homem com você para o seu quarto. E ele levou, mandou o homem tomar um banho, levou ele no barbeiro, cortou o cabelo, tirou a barba, preparou ele todo, se arrumou para o culto e disse: olha, meu irmão, fique aí, eu não sei o que Deus quer entre eu e você, mas eu estou indo no culto pregar. O Senhor disse: sabe aquele terno que eu mandei você trazer? Aquele sapato é para ele usar. Vista ele e leve ele com você para a igreja. E ele arrumou todinho aquele mendigo e levou para o culto. Quando ele chegou no estacionamento da igreja, o mendigo olhou para o templo e começou a chorar. Começou a chorar bem alto, começou a falar em línguas estranhas, ele não estava entendendo nada. Quando ele chegou na porta da igreja, o pastor estava lá no púlpito e começou a gritar de lá dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele desceu do púlpito e foi e disse: pastor, o senhor não precisa pregar mais, nem hoje nem amanhã. Ele disse: mas por quê? O que está acontecendo? Essa viagem está estranha desde que eu saí de casa. E ele disse: é porque esse homem que o senhor trouxe aqui, ele foi quem fundou essa igreja e construiu essa congregação. Mas por causa de calúnias e de mentiras, esse homem entrou numa depressão, deixou a família e foi morar na rua. Mas o Senhor bradou desse altar que iria trazê-lo de volta. E hoje o Senhor está cumprindo a sua palavra, trazendo o seu servo de volta para essa casa. Não precisa pregar mais. Isso, irmãos, é o exemplo do poder que há na nossa língua. Às vezes nós temos muita facilidade para criticar, para reclamar, para falar mal, para falar das pessoas, do que está sendo feito. E muitas vezes não temos o mínimo de senso, de pelo menos orar, já que a nossa arrogância e prepotência não nos ajuda a elogiar alguém, a reconhecer que alguém está sendo usado, a reconhecer que alguém está tendo coragem para fazer algo. Não sei por que Jesus me dá essas coisas. Mas muitas vezes, irmãos, nós vivemos dentro de uma bolha, cheios de orgulho próprio, de soberba própria, achando que somos o dono da razão, o dono do mundo, o dono de tudo. E não temos um mínimo de humildade para reconhecer quando Deus usa alguém, do que está sendo feito. Nós normalmente vemos pessoas que gostam de criticar, que gostam de colocar defeitos. Eles são muitas vezes o último a se prontificar a fazer alguma coisa. Mas criam situações e muitas vezes juntam ainda outras pessoas, porque normalmente o coração só vai falar do que, a boca só vai falar do que o coração está cheio. O crente amargo, ele sempre vai vomitar a amargura que está dentro dele. Hebreus capítulo 12 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive. Ele começa lá dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Versículo 14: sem a qual ninguém verá o Senhor.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e brotando venha contaminar muitos. A gente não pode seguir a paz só com quem a gente gosta. Vou seguir a paz só com o pastor Natanael aqui, porque ele toca bem, ele canta bem, camarada sempre meio afeiçoado, elegante, sempre sorridente, educado. Então vou seguir a paz com ele, porque é bom. Já aquele que é mais caladinho, que parece que não gosta muito de conversar, igual o irmão Boris, se ele estivesse aqui eu ia falar, o irmão Boris é calado. Eu olhei para ele assim, com aquela cara dele assim de gladiador. Eu achei que ele era bruto, mas não é, irmãos. Um homem manso, educado, trata todo mundo bem, conversa direito com as pessoas, e às vezes, por olharmos para uma pessoa assim mais séria, a gente acha que aquela pessoa já não tem, já a gente não vai estar liga, o meu espírito não casa, meu santo não bateu. Isso é conversa de crente, irmãos. Isso não é conversa de crente. Tem crente que ora para o Senhor matar gente. Aquela oração de imprecação. A gente vai ver isso nos Salmos também, mas o Senhor vai lá e corrige. Esse é do ser humano, o coração do ser humano é assim, vingativo, com desejo de ir lá e tomar satisfação e conversar. A gente tem muito nordestino aqui, né? Povo do sangue quente. Qualquer coisa, antigamente, era na peixeira, né, pastor? Agora é na espada. Não sei o que é pior. Não sei se a peixeira ou a espada é pior. Eu lembro que uma vez eu viajei para Recife e trouxe um monte de lembrança de lá. E aí uma das coisas que eu dei para minha sogra foi uma faquinha assim, um facãozinho na bainha, que tinha lá de Pernambuco. Aí entreguei para ela, por que está me dando isso aqui? Não, porque a senhora é muito brava, isso aqui combina com a senhora, guarde aí. Meus irmãos, nós estamos vendo que o salmista está angustiado. Nós vemos que no versículo 2, em primeiro lugar, nós precisamos ter essa atitude. Na minha angústia eu clamei, e ele me ouviu. Quando você estiver angustiado, não levante as suas armas carnais, porque nossas armas não são carnais. Clame a Deus. Nós não precisamos ter palavras difíceis para falar com Deus, irmãos. O Senhor quer apenas ouvir o nosso coração. É dizer, Senhor, eu estou zangado, eu estou chateado, eu estou com raiva. Cura minha alma agora, porque isso não é bom na tua presença. Eu clamei e ele me ouviu. Em segundo lugar, o salmista, eu dividi em 4 partes. Primeiro, a situação do salmista. Segundo, a oração do salmista. Terceiro, a maneira como ele olha para a situação depois de orar. Porque só a oração para abrir os nossos olhos. A oração abre os nossos olhos, nós mudamos a nossa ótica, a maneira que enxergamos a situação que estamos enfrentando. E em último lugar, o lamento final e a decisão de perseverar no meio daquele povo. Vamos seguir aqui. Eu ainda prego com papel, tá, irmãos? Eu acho bonito aqui os irmãos com tabletzinho, né? Fica legal, vai mexendo. Mas eu ainda sou desse jeito aqui. Estranho. Primeiro, a situação do salmista. Primeiro, ele fala, irmãos, sobre lábios mentirosos. Que haviam pessoas mentindo sobre ele, difamando, caluniando. E ele estava sendo alvo de uma campanha de difamação. Segundo lugar, ele fala da língua enganadora, pessoas que estavam falando agora a ele, bajulando, com falsidades, trazendo elogios que não fazem parte do sentimento verdadeiro do coração. Às vezes tem gente que fala coisas que não condizem com a verdade. É a bajulação. Pastor Messias deve saber o que é isso. Ele tem 5 igrejas. E tem normalmente aquele crente, eu sei, pastor, porque eu já vivenciei isso. Tinha lá 7 congregações, tinha obreiro que não levantava um dedo para ajudar o dirigente da igreja.
Aí quando eu aparecia lá, o pastor do setor, pastor, pegue aqui, olha só, e servindo, e ajudando, e cooperando, e eu ficava olhando assim, eu conheço esse tipo aí. E muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque elogios muitas vezes não vêm de Deus. Certo dia disseram para John Wesley: olha, essa mensagem era tudo que eu precisava ouvir, que mensagem poderosa. Ele disse: quando eu terminei de pregar, o diabo já me falou isso. Porque às vezes elogios e palavras desse tipo sobem para o coração e nós começamos a ficar vaidosos, nos achamos melhor que os outros. Ah, você é muito bom, é isso mesmo? Não, nós não somos nada, nós carecemos da graça de Deus. Um dia minha cunhada mandou parabéns para mim no dia do meu aniversário. Mandou uma mensagem dizendo: meu cunhado, parabéns, Deus te abençoe, que Ele dê tudo que você merece. Eu falei: em nome de Jesus Cristo eu não quero. Mas por quê? Eu disse: porque se Deus der tudo que eu mereço, eu estou morto. Eu mereço o inferno, eu não mereço nada de bom. E ela disse: misericórdia, tu é convertido. Eu sou convertido, mas eu não mereço nada, não tem nenhum valor em mim, não tem absolutamente nada de bom em mim. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é favor de Deus. Eu preciso viver debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Veja que Deus nunca humilha ninguém, Ele pede que nós nos humilhemos. Nós que temos que nos humilhar diante dEle, reconhecer a nossa grandeza. Se tem alguém aqui que é adepto da teologia da prosperidade, deve estar dando um comichão terrível agora. Porque a teologia da prosperidade não ensina isso. Ele vai dizer: você tem poder. É você em você, Ele mora dentro de você. E aí você fica com todo aquele sentimento e tal, e se acha o máximo. A hora que o Senhor vai lá e corta e fecha a torneira, não sobra nada, se não for a graça de Deus. Ah, pastor, mas a minha poupança está tão gorda que o senhor nem imagina. Mas ainda estando lá guardado, Deus é o dono de tudo isso. Deus é o controlador de todas as coisas. Não há nada fora do controle de Deus. Ele continua de olho em tudo. Então, irmãos, segunda parte, a oração do salmista. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Isso aqui fala de que o salmista agora ele tem segurança da resposta e do socorro do Senhor. Ele já provou um escape, uma proteção e um apoio divinos. A oração, irmãos, mostra total dependência e humilhação diante. Foi lá e domou ele, controlou ele. E agora ele não anda mais correndo à toa por aí. Agora ele já está controlado por Deus. E por isso ele é um animal doméstico. Agora ele é manso diante do Senhor. Ele não faz mais o que quer. Ele é controlado pelo Senhor. E aqui agora ele vai mostrar que a oração que ele faz ao eu sou, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, aquele que tem o controle sobre a nossa vida, ele tem poder para mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Agora vejamos bem, irmãos. Eu já disse aqui que, terceiro ponto, a maneira como ele olha para a situação agora, depois da oração. Ele começa a se dirigir não à pessoa. Porque muitas vezes nós não entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que assolam as regiões celestiais. Nós temos a mania de quando alguém faz alguma coisa para nós, a vontade de ir lá e pegar no pescoço, né? E às vezes tem gente que já vem para o culto preparado assim. Pois ela vai ver. Amanhã eu pego ela. Amanhã eu pego ele. Ele começa aqui a sua oração agora se dirigindo à língua enganadora, como se estivesse falando com uma pessoa. E ele cita aquilo que o verso 3 diz: que te dará, o que te acrescentará a língua enganadora? Ou língua má e cruel, o que tu vais ganhar falando mal de mim? Levantando calúnias, levantando falsidades.
E nós precisamos, irmãos, dia a dia, pedir que o Senhor nos ajude a sermos parecidos com Ele. Porque só assim podemos vencer isso. Normalmente, a nossa vontade é de vingança. Mas o Senhor aqui, e nós vemos aqui que é algo importante. Porque eu me lembro que uma vez eu ouvi uma oração do pastor John Piper, não sei quantos já ouviram falar. Foi pastor em uma igreja aqui, acho que em Illinois, por 34 anos, na mesma igreja. E ele fez uma oração que quando eu ouvi aquela oração, eu comecei a perceber que eu não tinha irmãos. Eu não tinha entendido ainda o que era ser parecido com Cristo. E ele fez aquela oração, ele disse assim: Senhor, nós estamos agora saindo deste culto, e a noite está fria, está nevando. Se porventura alguém vir para roubar a nossa carteira, que nós possamos dar a carteira e também dar o nosso casaco, porque não queremos que este homem morra de frio. Eu comecei a pensar e dizer: meu Deus, eu não sou crente ainda. Porque normalmente se acende a ira, o nosso coração, ele sobe um furor quando algo assim acontece. Às vezes acontece quando alguém faz com outra pessoa e muito mais quando é conosco. Mas aquele homem orou dizendo: Senhor, se ele levar a nossa carteira, que possamos dar o casaco também. Porque não queremos que este homem morra. Quando eu leio o texto de 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, quando Davi está reunido com todo o seu exército e seus soldados, e um homem chamado Simei, que era da casa de Saul, começa a seguir Davi. A história conta como se Davi estivesse numa parte mais baixa e Simei num monte, e ele andava, ele praguejava Davi, ele jogava pedras contra Davi, ele lançava pó para o ar, que numa cultura judaica é o símbolo de maior desprezo possível contra o próximo. E Joabe chega e diz assim: Senhor, tu queres que eu mate esse cão morto? E Davi diz: que tenho eu contigo? Deixa ele. Pode ter sido o Senhor que tem enviado ele para me provar. Pode ter sido o Senhor que tem enviado ele para me aperfeiçoar. E nós, às vezes, quando temos este tipo de atitude, este tipo de situação que vivenciamos, começamos a querer nos vingar com a nossa própria força. Mas essas batalhas são vencidas com a ajuda de Deus. Essas batalhas só são vencidas de joelhos. Mas aqui também, nós vemos que o Senhor, Ele mostra para o salmista. E ele usa aqui um exemplo dos guerreiros da época que usavam as suas flechas com as suas pontas bem afiadas. E ele diz assim: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Era como se ele estivesse sentindo dores dessa forma. O zimbro aqui era uma madeira que gerava um carvão muito forte e duradouro. E subia em altas temperaturas, então ele queimava por muito tempo. E aqui ele estava dizendo: olha, quando a língua é usada para o mal, ela queima como brasas do zimbro. Ela espeta como as flechas de um guerreiro. Mas aqui o Senhor está dizendo para ele: olha, assim como você sente isso, eu vou vingar a dor que você está sentindo, porque a nossa batalha, quem luta por nós é Deus, irmãos. Não são as nossas próprias forças, é Deus quem guerreia as nossas batalhas. Os guerreiros da época usavam isso: assim como a língua fere e machuca, assim Deus fará justiça ao oprimido. Deus não nos tira muitas vezes da situação, mas Ele nos dá vitória no meio da situação. O Senhor pegou Ezequiel e colocou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E ele pôde contemplar com os seus próprios olhos o Senhor levantar aqueles ossos como um grande exército. Não sei se você está no meio de um vale de ossos, mas o que eu sei é que o Senhor pode te dar vitória no meio desse vale. O Senhor pode abrir a sua visão e enxergar a oportunidade no meio dessa situação e te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Em último lugar, irmãos,
o lamento final e a decisão de perseverar no meio daquele povo. Ele diz: ai de mim. Não tem hora que dá vontade de dizer isso? Ai de mim. Isso aqui não é aquela ideia de alguém que só anda se lamentando, irmãos. Ó céus, ó vida. Que sofrimento, meu Deus. É só eu que sofro nessa vida, ninguém mais sofre. Por que tem que ser assim comigo sempre? Sabe, aquele crente fraquinho, né? Tudo é 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora às vezes. Ai de mim. Não há problema nenhum dizer isso muitas vezes. Não é errado. Porque sofrer uma campanha de difamação, de mentiras, não é fácil. E aí ele fala assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Isso aqui é interessante porque na geografia bíblica são 2 áreas totalmente opostas. Longe de Jerusalém. Meseque é para um lado e as tendas de Quedar são para outro. Quedar, Meseque era uma área da Ásia Menor, uma parte da Ásia Menor, e as tendas de Quedar ficavam no totalmente oposto. E era um povo hostil, um povo que era terrível, que matavam as pessoas, e ele está dizendo: olha, eu peregrino em Meseque, eu estou no meio do meu povo, mas eu me sinto um estranho. Eu me sinto um estrangeiro no meio dos meus irmãos. Isso aqui, irmãos, é algo preocupante. Porque por vezes, nós como cristãos nos sentimos assim no meio do povo de Deus. Estamos aqui, cumprimentamos todos, abraçamos todos, mas não nos sentimos parte da família. Parece que estamos no meio de estrangeiros. Isso aqui não é a palavra de alguém que é sentimental. Eu não quero mais vir à igreja porque o pastor Messias passou e não me cumprimentou. Porque a irmã Norma me olhou meio torto. Ou porque o pastor Natanael estava cantando ali, ele me olhou meio diferente porque eu não levantei a mão, não bati palma. Isso aqui não é a palavra de alguém sentimentalista. Isso aqui é a palavra de alguém que se sente enjaulado no meio do seu povo. Perdido no meio da casa de Deus. Perdido no meio do povo de Deus. Porque simplesmente é alvo de mentiras. Amém? Isso aqui, irmãos, é o que eu já vivenciei com a minha esposa. Nós chegamos uma vez numa congregação, numa igreja. E passados algum tempo, já 1 ano depois que estávamos ali pastoreando, uma irmã chegou com o esposo. E disse assim: irmã, falou para minha esposa: irmã, eu vou lhe falar uma coisa. Quando vocês chegaram aqui, que eu vi o pastor David pregando, eu pensei: esse homem deve ser muito enjoado. Ela não está de toda errada. Esse homem deve ser enjoado. Essa mulher deve sofrer na mão desse homem. Esse jeito dele é autoritário. E ela disse: eu conheço vocês há mais de 1 ano. Eu vou na casa de vocês muitas vezes, vocês já foram na nossa. E eu nunca percebi o seu esposo olhar torto para a senhora, lhe tratar mal diante de ninguém. O grande problema é que eu vivia isso na minha casa. E eu olhei para o seu esposo e achei que ele era um reflexo do meu marido dentro de casa. Entenderam como eu falei no início, que as pessoas criam rótulos para nós, sem nos conhecer muitas vezes? Vamos seguir. Minha hora já foi. O pastor me deu 40 minutos. Aqui nos diz, irmãos, que este homem está cansado de viver assim. Ele se esforçava pela paz, mas os seus irmãos queriam guerra, caluniando, difamando, mentindo. Mas ele perseverava em manter a paz. Talvez você tenha se identificado com o salmista, mas aqui também nós precisamos ter um cuidado, porque talvez eu seja o causador da dor. Porque ficar no lugar de quem sofre é bom, agora ficar no lugar de quem calunia, de quem fala mal, de quem mente sobre o próximo. Nós temos que ter cuidado com isso. Agora a gente volta, você é o salmista de novo.
Muitas vezes enfrentamos situações assim no trabalho, na escola, na universidade, na família e na obra de Deus. O que aprendemos aqui, irmãos? Que eu devo clamar a Deus todas as vezes que eu estiver enfrentando problemas. Segundo, que Deus responde às orações. Isso aqui é algo que quando eu era criança, a gente falava isso aqui na igreja, era o suficiente para dar uns 10 batismos com o Espírito Santo. Hoje a gente já não acredita que Deus responde. Porque nós vemos aqui muitas vezes, pastor, vamos orar, irmãos, a igreja fica toda sentada. 3, 4 irmãos dobram o joelho para orar. Isso é sinal que a gente não ora nem em casa. Isso é sinal que a nossa comunhão com Deus está tão distante que a gente não consegue nem sequer imitar aqui. Para pelo menos disfarçar a frieza que a gente vive fora daqui. Vou falar até mais baixo aqui para ninguém achar que eu estou com raiva. Mas é a realidade, irmãos. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco nós somos uma pedra de gelo. Não sentimos mais nada, não ouvimos mais nada. Estamos aqui só para cumprir uma agenda semanal. Já que muitos de nós não têm a disposição para vir um dia sequer na semana na igreja, nem para orar quarta, nem para ouvir a palavra sexta. Aí quando sobra é o domingo. E a gente vem porque senão fica muito distante um dia do outro. Ah, mas o senhor não conhece a minha agenda. Eu não preciso conhecer, Deus sabe. Deus conhece. Deus entende a sua realidade e o porquê que você muitas vezes não dedica o que deve a Deus. Eu tenho as minhas contas, eu não moro de graça aqui. Não recebi nada de graça. Mas eu me esforço com a minha família para estar na casa do Senhor. E muitas vezes as pessoas não querem porque estão acostumados com isso. E a frieza vai tomando conta e quando a gente menos espera, irmãos, o mundo entrou e está completamente dominando o nosso ser. Eu disse que ia falar mais baixo. Terceiro lugar, que eu não posso deixar o ressentimento e a mágoa. Eles não podem habitar no meu coração. Eu me lembro de uma vez que tinha um rapaz na igreja que ele falava tanta coisa a meu respeito. Que todas as vezes que eu encontrava ele, eu abraçava e cumprimentava com a paz do Senhor. Eu e a Silvana éramos namorados. E ela disse assim para mim, eu não entendo como que você tem coragem de falar com esse rapaz. Você sabe o que ele fala de você. Você sabe como ele te trata pelas costas. E eu dizia para ela era mais nova convertida que eu. Eu dizia assim, eu sou crente. E ele pode não ser, mas eu sou crente. Eu tenho que agir como Jesus me ensinou a agir. Não interessa, eu ouvi alguma coisa, eu vou continuar agindo normalmente. Porque o meu testemunho, a minha maneira de ser, pode conquistar esse crente carnal. Quarto lugar, irmãos. Que eu tenho um Deus que conhece todas as coisas. Que nem sempre Ele responde nossas orações com livramento. Mas muitas vezes Ele tira o incômodo da situação. Ele dá graça. Que Ele me ensina a vencer o mal com o bem. E que o nosso Senhor Jesus é o exemplo perfeito desse salmo. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele foi caluniado, vilipendiado, foi cuspido. Levantaram mentiras sobre ele, mas ele tinha uma missão. Ele precisava ir até o fim, porque ele tinha um propósito, ir para a cruz, para salvar a mim e a você. Por isso nós estamos aqui, porque ele suportou a afronta até o fim de tudo. E assim nós temos livre acesso a Deus agora. Porque ele suportou. Suporte também. Quando alguém fala mal de você, não vá para dentro de casa falar mal, seus filhos estão ouvindo. Guarde para você e vá orar. Vá apresentar a Deus, Senhor abençoa. Nós enfrentamos agora uma situação recente lá no Brasil, estando aqui. E uma das coisas que eu e minha esposa íamos fazer todas as noites
era dobrar os nossos joelhos e orar por essa pessoa. Que dizer: Senhor, abençoa ela. Abre as portas para ela. Abre os olhos dela espirituais. Faz ela prosperar, Senhor. Nós não queremos o mal dela, nós queremos vê-la crescer. E tira do nosso coração essa tristeza, mas continua fazendo essa pessoa abençoada na tua presença.